Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfanitech. Você já teve aqueles dias em que acorda e pensa, hoje eu vou achar um jeito novo e criativo de morrer. Hoje vamos explorar histórias reais de pessoas que parecem ter acordado decididas a desafiar a lógica, a física e, bom, a própria sobrevivência. Desde granadas curiosas até aulas práticas de cozinha com gasolina. Prepare-se para uma jornada de tragédias tragicômicas que vão fazer você se perguntar quem foi o gênio por trás disso. Antes de começar, já se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Vamos lá! Em 2017, um médium taoísta na Malásia estava realizando um truque durante um festival que ele havia executado com sucesso várias vezes antes, conhecido como cozimento humano. Ele se sentava sobre uma pequena estrutura de madeira dentro de uma panela gigante contendo água no fundo, junto com uma variedade de arroz, milho e pãezinhos. Uma tampa grande era colocada sobre a panela e tudo era aquecido por baixo com água fervente, cozinhando tanto a comida quanto o próprio médium. Ele afirmava que esse ritual elaborado era muito benéfico para a saúde. No entanto, não foi dessa vez. Após cerca de meia hora, a tampa começou a se mover de maneira irregular. Quando seus assistentes retiraram, o médium estava inconsciente e coberto por queimaduras de segundo grau da cabeça aos pés. Não havia magia que pudesse trazê-lo de volta. Não se sabe exatamente o que deu errado, mas muitos presumiram que ele desmaiou e caiu contra a panela superaquecida. Honestamente, se alguém está disposto a se sentar em uma panela cheia de vapor que pode atingir 100 graus Celsius e não esperar que algo dê errado, é uma situação arriscada desde o início. Em 2011, as ruas de Nova York estavam repletas de cerca de 550 motociclistas que protestavam contra a lei obrigatória do uso de capacete no estado. Este protesto anual acontecia desde 1977, quando a lei foi introduzida. Os participantes afirmavam que a obrigatoriedade do capacete não resultava em taxas de fatalidade mais baixas. Uma perspectiva no mínimo curiosa. No entanto, neste ano, enquanto um motociclista participava orgulhosamente do protesto sem usar o capacete, ele tentou frear e a moto começou a derrapar. Ele foi lançado sobre o guidão e caiu no asfalto batendo a cabeça. Um especialista médico presente no local afirmou que não havia dúvidas que o motociclista teria sobrevivido ao acidente se estivesse usando o capacete. Em 2000, as gerentes do turno diurno e noturno do Burger King em Indianápolis elaboraram um plano para simular um roubo na loja onde trabalhavam. A gerente do turno diurno roubaria $25 mil do movimento do turno do dia. Amarraria a gerente da noite em uma câmara frigorífica e incendiaria uma lixeira, fazendo parecer que os ladrões também tentaram incendiar o local. O alarme do incêndio dispararia e quando os bombeiros chegassem, a gerente da noite alegaria que foi um assalto e ninguém suspeitaria que as duas tinham levado o dinheiro. O plano poderia ter funcionado se a gerente do turno diurno não tivesse cometido um erro. Ela incendiou a lixeira, mas a fumaça fraca não ativou os alarmes do incêndio. Apenas quando a equipe da manhã chegou e o ar que entrou pela porta aberta fez as brasas começarem a pegar fogo. Os bombeiros foram chamados, só então descobriram a gerente do período noturno na câmara frigorífica, sofrendo hipotermia extrema. Como você pode imaginar, ela não sobreviveu até chegar ao hospital. Ao perceberem que as amarras estavam frouxas o suficiente para ela ter soltado e que a câmara frigorífica estava destrancada, os investigadores começaram a suspeitar de crime. Não demorou muito para abordarem a gerente do turno diurno que ainda tinha o dinheiro com ela, escondido de forma incriminadora em uma sacola do Burger King. Em 2012, investigadores se depararam com uma cena que os deixaram perplexos. Os bombeiros foram chamados para um incêndio em um apartamento e encontraram um homem gravemente queimado, sentado em um tapete muito chamuscado. Os investigadores examinaram a cena em busca de origens do fogo e logo perceberam que toda a evidência apontava para o homem no chão e um pote de molho nas proximidades. Após conversarem com algumas pessoas, descobriram que o apartamento não pertencia ao homem ferido, mas a um amigo dele que era mecânico. Ao falar com o mecânico, ficou claro para os investigadores o que havia acontecido. O homem estava relaxando no apartamento do amigo e viu um pote de molho na mesa, cheio de um líquido amarelado com um cheiro forte. Pensando que era álcool, ele deu um grande gole. Foi então que percebeu que não era bebida, mas sim gasolina. Seu amigo mecânico usava o pote para remover as manchas de graxa das mãos.
Após cuspir e derramar gasolina sobre si mesmo, o choque da situação fez com que o homem pegasse um cigarro. Como é de se esperar, a gasolina é extremamente inflamável e ao acender o isqueiro, acidentalmente ele se incendiou. O incidente ilustra claramente a importância de não consumir líquidos desconhecidos, a menos que você queira ser destaque na próxima parte dessa série trágica. Em janeiro de 2015, um modelo fitness masculino em Burbank, Califórnia, decidiu filmar um vídeo promocional para uma empresa de energético que ele havia ajudado a fundar. Em vez de criar algo tipo como um grande cara musculoso na academia, levantando pesos com uma mão e tomando a bebida energética com a outra, ele queria algo diferente. Ele planejou fazer parecer que beber o energético daria a você poderes de superar um trem, literalmente. O problema é que uma filmagem desse tipo seria cara e exigiria muita papelada. Adotando uma abordagem mais de músculo do que de cérebro, ele e sua equipe decidiram invadir uma área restrita das linhas de trem de Metrolink e filmar o comercial sem permissão. O plano era correr em trilhos paralelos ao trem que vinha atrás dele, para que, filmado de lado, parecesse que ele estava correndo na frente do trem. No entanto, esses trilhos específicos estavam em uma curva cega. Até que o trem dobrasse a esquina, não havia como saber em quais trilhos ele estaria. Mesmo assim, o modelo gritou ação e começou a correr com o trem rapidamente se aproximando atrás dele. Apesar do som alto da buzina do trem, ele continuou correndo em linha reta até ser atropelado pelo trem. Em fevereiro de 2023, o Centro Recreativo de Birosca, localizado na Sibéria, recebeu um convidado inesperado para um evento infantil, um camelo bactriano, a espécie com 2 corcovas. No entanto, o camelo não estava muito animado para participar. Seu tratador tentou arrastá-lo até o evento através de uma área nevada do lado de fora do centro, mas o camelo se mostrou cada vez mais relutante e frustrado. O tratador, em um ato de violência, começou a bater repetidamente na cabeça do animal. Caso você não saiba, um camelo bactriano adulto é uma criatura enorme. Ele pode medir até 1,80 m de altura e pesar cerca de 450 kg. Embora pareça calmo, pode se tornar extremamente agressivo quando provocados. E se o tratador aprendeu uma lição rapidamente. Após o segundo golpe, o camelo reagiu violentamente, mordendo, machucando, pisoteando e arremessando o tratador como se fosse uma boneca de pano, incapaz de enfrentar a força da enorme besta. O tratador foi severamente ferido. Depois que ele parou de se mexer, o camelo voltou ao seu comportamento calmo, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, devido aos ferimentos graves causados pelo camelo, o tratador não resistiu. Em agosto de 2021, um senhor de Southampton, Reino Unido, decidiu experimentar o stand-up paddling pela primeira vez. Ele fez uma pesquisa cuidadosa sobre todo o equipamento necessário, comprou algumas pranchas e remos para ele e sua família, e então foi para uma praia em Hampshire. Ele escolheu essa praia especificamente porque sabia que as águas estariam mais calmas, dando-lhe uma melhor chance de se acostumar com a prancha. No entanto, o que parecia um plano sensato e lógico, rapidamente se revelou um erro fatal. O homem não sabia nadar. Além disso, ele não havia investido em um colete salva-vidas. Ele remou mais de meio quilômetro mar adentro e, ao tentar virar a prancha, acabou caindo sem conseguir segurá-la. Sua incapacidade de nadar e a falta de um dispositivo de flutuação resultaram tragicamente em sua morte. Em 1998, um homem de Ohio estava observando seu amigo limpar um aquário especialmente grande, com cerca de 13 centímetros. Seu amigo mencionou como esse peixe havia comido algum dos seus peixes do aquário. Movido por uma ideia impulsiva, o homem decidiu dar uma lição ao peixe e engoliu inteiro. Ele segurou o peixe pendurado sobre a boca e tentou engoli-lo, mas o peixe resistiu, ficando preso em sua garganta escorregadia. Ele começou a sufocar e, desesperado, não conseguiu puxar o peixe de volta. Seus amigos ligaram para o serviço de emergência enquanto tentavam ajudá-lo. Infelizmente, nem o homem nem o peixe sobreviveram. Em novembro de 2022, um criador do TikTok se tornou viral por todas as razões erradas, querendo adicionar um toque especial à sua próxima dança no TikTok. Um jovem do Texas, em sua sabedoria infinita, decidiu subir no topo do caminhão de 18 rodas e começou a se gravar dançando enquanto o veículo estava em movimento. O motorista do caminhão, sem ideia do que estava acontecendo, continuou a sua rota normalmente, que incluía a rodovia Eastern em Houston, uma rota com várias passagens elevadas. Outros motoristas logo notaram a cena, observando enquanto ele se abaixava para evitar ser atingido por alguma das passagens. No entanto, ele estava tão concentrado em seu movimento de dança que não percebeu a aproximação rápida de uma delas.
Ele foi prontamente derrubado do topo do caminhão, caindo da pista em movimento e obviamente não sobreviveu. Em 1998, uma mulher no Texas estava limpando seu tênis com gasolina para deixá-los com aquele acabamento branco brilhante. Se tivesse sido um pouco mais cuidadosa, isso poderia ter sido algo rotineiro. No entanto, ela estava fazendo isso muito perto de uma vela que acabara de acender e acidentalmente derrubou a gasolina. De repente, a chama incendiou os respingos de gasolina que levavam aos seus sapatos. Com os pés pegando fogo, ela entrou em pânico e correu para a casa do vizinho, que rapidamente pegou uma mangueira. Enquanto isso, o vestido de poliéster que ela estava usando, um material altamente inflamável, também pegou fogo devido às chamas no sapato. O vizinho conseguiu apagar o fogo, mas não antes de causar graves queimaduras à mulher. Em 1998, um homem decidiu que iria pular de todas as pontes que atravessaram o rio Han, um passatempo bastante incomum. Depois de completar esse objetivo, sua sede por adrenalina ainda não estava saciada. Ele então decidiu mudar para prédios com vista para o rio, começando por um estacionamento. Os espectadores ficaram perplexos com a audácia do homem e observaram enquanto ele mergulhava de cabeça no topo de uma estrutura de 21 metros de altura. No entanto, havia um pequeno problema. Ele não verificou a profundidade da água naquela parte do rio, que era apenas de 90 centímetros. Esse é o tipo de erro que você comete apenas uma vez. Em 1997, um ciclista em Sorocaba colocou seus fones de ouvidos no Walkman e saiu para pedalar. Ele estava contente ouvindo suas músicas e seguindo seu caminho pela cidade, quando decidiu pegar um atalho para chegar ao seu destino. Distraído pela música, ele pedalava completamente alheio ao seu entorno. De repente, foi derrubado de sua bicicleta por um avião que vinha em sua direção. Sim, o atalho que ele escolheu passava pela pista de pouso do aeroporto de Sorocaba. Com a música alta, ele não ouviu o bimotor se aproximando para pousar. Ele cruzou a pista no momento exato que o avião estava pousando. E como era de se esperar, não sobreviveu. Em julho de 2022, um homem em Ersta, Alemanha, estava dirigindo quando repetidamente perdeu a consciência. Seu carro parou ao bater na lateral de uma casa e os bombeiros locais foram chamados. Eles inicialmente deduziram que o homem havia adormecido ao volante e causado o acidente. No entanto, ao chegar ao local, os bombeiros foram recebidos pelo inconfundível cheiro de carvão. Ao abrir a porta traseira do carro, descobriram várias pequenas churrasqueiras com brasas ainda incandescentes. Após garantir que as brasas estavam seguras, encontraram dentro do carro caixas de cerveja, caixas de som, bancos e louças. Ficou claro que o condutor era um cozinheiro que supostamente ministrava seminários de churrasco. Aparentemente com pressa para chegar de um compromisso a outro, ele não se preocupou em apagar as brasas ainda quentes nas churrasqueiras que transportavam na parte de trás do carro. O problema é que, mesmo quando não estão soltando fumaças visíveis, as brasas liberam um gás tóxico inodoro chamado monóxido de carbono. Ter um churrasco a carvão em um espaço fechado é sempre uma má ideia devido a esses riscos. Com o tempo, o carro do homem ficou cheio de monóxido de carbono, levando-o a desmaiar ao volante e causar o acidente. Em 1990, um ladrão em Sydney, Austrália, decidiu roubar um caminhão velho, estacionado fora de uma instalação de reciclagem de vidro. O motor de um caminhão desse tamanho é tão pesado que geralmente é necessário um guindaste para removê-lo. No entanto, o ladrão não tinha um guindaste, então ele decidiu usar a gravidade para retirar as peças debaixo do caminhão. Ele se enfiou debaixo do caminhão e começou a afrouxar os parafusos que mantinham tudo no lugar para que as peças não caíssem. A ideia funcionou bem, mas infelizmente ele ainda estava debaixo do caminhão quando a transmissão caiu sobre sua cabeça. Os funcionários da instalação de reciclagem o encontraram na manhã seguinte. Para piorar, eles informaram à polícia que aquele velho caminhão não valia nada e que teriam dado o caminhão inteiro ao ladrão se ele tivesse pedido. Em 2002, um agricultor de São Paulo recebeu a tarefa de remover uma colmeia de uma de suas laranjeiras. Ele poderia ter contratado um profissional para isso, mas achou que a maneira mais fácil e barata seria queimar a colmeia ele mesmo. Então ele vestiu luvas, calças e roupas de manga comprida, selando tudo com fitas adesivas para impedir que as abelhas entrassem. Depois colocou um saco plástico na cabeça e o selou firmemente em volta do pescoço para que as abelhas não o picassem no rosto. Por fim, pegou um maçarico e foi queimar as abelhas. Algumas horas depois, ele ainda não tinha voltado. Preocupada, sua esposa saiu para procurá-lo e encontrou morto, mas não foram as abelhas que o mataram. Na verdade, a colmeia estava intacta.
O que aconteceu foi que o saco amarrado na cabeça dele funcionou para afastar as abelhas, mas também bloqueou a entrada de oxigênio que ele precisava para respirar. Infelizmente, ele não fez nenhuma abertura no saco para permitir a entrada de ar, e com as luvas presas com fita adesiva, seus dedos não conseguiram agarrar o saco para removê-lo. Em 2004, um senhor de Cavena, na Itália, tomou uma decisão infeliz. Ele havia descoberto alguns bastões de dinamite em um galpão abandonado perto da sua vinha. Tendo alguma experiência prévia em explosivos, decidiu que poderia lidar com a situação sozinho em vez de chamar as autoridades. Infelizmente para ele, a dinamite estava armazenada há muito tempo e liberava nitroglicerina, um componente líquido extremamente estável desses explosivos. Sem saber o quão volátil ele estava, o homem começou a tentar enterrá-los. Ele cavou um buraco de 9 metros, colocou cuidadosamente a dinamite dentro e cobriu suavemente. No entanto, ao tentar nivelar um monte de terra, a pressão exercida acionou a dinamite. A explosão foi tão intensa que ele abalou a cidade de Cavena e a polícia correu para investigar. Eles encontraram o homem gravemente ferido, mas ele conseguiu sobreviver o suficiente para contar a história antes de falecer. Em 2017, um homem decidiu usar uma empilhadeira para realizar um trabalho. Em vez de pedir ajuda, ele empilhou 37 palhas de madeira na empilhadeira para alcançar uma lâmpada. Não é preciso dizer que essa pilha de pallets não estava estruturalmente segura. Quando ele pediu a um colega para ligar a empilhadeira e levantar a pilha, os pallets desabaram. Infelizmente, o homem estava em cima deles e, de forma imprevisível, não sobreviveu à queda. Em 2002, uma granada alemã da Segunda Guerra Mundial despertou a curiosidade de um homem que queria desesperadamente saber como era por dentro. Em vez de procurar um profissional ou pesquisar em um livro, ele decidiu fazer isso por conta própria usando um torno. Ele prendeu a granada no torno e pegou uma serra circular. No entanto, ao serrar profundamente demais, ele acidentalmente acendeu o pavio ainda intacto, detonando a granada e mostrando ao mundo as consequências de uma decisão imprudente. Em 2021, um homem prometeu provar à sua congregação que era a reencarnação de Jesus, ao recriar uma das famosas habilidades divinas dele. Você pensaria que ele escolheria algo de baixo risco, como transformar água em vinho ou andar sobre as águas. Mas não, ele exigiu que sua congregação o enterrasse vivo e depois desenterrasse 3 dias depois, imitando a famosa ressurreição de Jesus Cristo. Seguindo suas instruções, os membros da igreja cavaram uma cova, amarraram suas mãos e o enterraram. Ele ficou lá por 3 dias. Quando foi exumado no 3º dia, algo inacreditável aconteceu. Ele estava vivo, ele conseguiu, ele realmente fez o que prometeu. Claro que não. O pastor de fato não sobreviveu ao 3º dia, enterrado a quase 2 metros de profundidade sem ar, o que não é exatamente uma surpresa. Ele ficou pelo caminho na fase pré-ressurreição. Os membros da sua congregação foram presos e vários ainda estão foragidos por seu papel nesse fracasso profético. Então é isso, pessoal. Com isso encerramos mais um episódio hilário e, digamos, espiritualmente desafiador do Alfanitec. Se você se divertiu tanto quanto nós revivendo as façanhas de um pastor que confundiu fé com um reality show de sobrevivência, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos a apenas 240 inscritos de alcançar nosso objetivo de 1000. E cada novo inscrito nos ajuda a expandir nossa comunidade de amantes do humor e entretenimento. Deixe seu like, ative o sininho e deixe nos comentários qual dos acontecimentos mais te deixou de queixo caído. Vou deixar um vídeo acima motivacional que tocará seu coração. Eu me chamo Denilson e até o próximo vídeo.